Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu quero trazer há muito tempo, e hoje surgiu a oportunidade. Vamos falar hoje sobre psicose, sobre psicopatias, sobre essas coisas da mente, né? O momento é muito oportuno para a gente tratar disso e está aqui do meu lado Dr. Gustavo Matos, para falar, é um psiquiatra e que lida com isso diariamente. Tudo bem, doutor? Como é que está? Tudo bem, Eustáquio. Muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de começar a explanar aqui para todo mundo, agradecer bastante essa possibilidade, porque realmente eu acho muito importante a necessidade de a gente discutir sobre saúde mental. Então, todos os temas de saúde mental são fundamentais na atualidade. Eu repito isso e pesquiso isso todos os dias e pergunto para todas as pessoas que eu conheço se eles têm alguma dúvida se o problema do mundo hoje em dia não é referente à saúde mental. E eu até hoje não encontrei ninguém que me respondeu algo ao contrário. Nesse sentido, também eu faço uma outra pergunta. O quanto as pessoas investem em saúde mental? E aí vem o paradoxo. A gente vê uma necessidade enorme de cuidado em saúde mental e a gente vê um investimento ínfimo nesse aspecto fundamental que é a questão da saúde mental. Sem saúde mental, a gente não desfruta da saúde física, não desfruta dos bens materiais, não desfruta das relações, não desfruta da paz de espírito, não desfruta dos momentos que nós temos aqui em relação à nossa vida. Então, qualquer espaço que fale sobre saúde mental, para mim, é abençoado. Então tá aqui, hoje nós estamos, por isso que eu tinha ansiedade, né? E a ansiedade é um dos temas de saúde mental, né? Para trazer esse tema para cá. Doutor, eu lembro Hitchcock, né? Eu sou da velha guarda, né? Alfred Hitchcock, Psicose, né? O Jack Nicholson, que fez um papel maravilhoso num filme que eu não me recordo agora o nome, que ele era... O Iluminado. Isso. É aquele que ele tá no hotel, que ele perde a razão. Isso, enfim, uma série de coisas. Aqueles outros filmes de psicopatas famosos, né? Que é aquelas pessoas que geralmente dão medo. Tem gente que se excita assistindo esses filmes, né? Eu vejo gente que gosta, é como se fosse uma nutrição, né? Nutrição para a pessoa, ela gosta desse tipo de filme. E para mim causa como é que se diz? Medo. A palavra certa é medo, né? Porque tem um ditado grego que diz que o bêbado foge do louco. Né? Porque o louco você não sabe o que ele pode fazer, né? Então, e esse que é o problema, assim, eu tenho essa curiosidade também, porque a gente não se conhece. Eu não me conheço. Eu acho que eu sou normal, mas pode acontecer um dia alguma situação que eu saia do meu normal. E quanto a gente já presenciou isso? E é isso que eu quero abordar, entre outras coisas também. Mas para a gente iniciar, doutor Gustavo, o que é esse sufixo da patia? Patia. Bom, patia vem de patos, né? Mas no sentido médico está associado geralmente com doença, né? Isso. Não deixa de ser, né? E a ose também é outro sufixo, né? Que também se usa. Psicose. O que é a psicose, então? Vamos começar com isso. Então, geralmente a gente pensa em psicose quando há uma perda da questão da relação com a realidade. A psicose se caracteriza por realmente um sequestro num mundo onde o indivíduo tem ideias próprias. Geralmente ele tem ideias que ele não compartilha com ninguém. É algo que, no geral, você pode contar uma história para uma pessoa e essa pessoa vai entender algumas coisas, etc. e tal. A psicose vai trazer elementos que não são compreensíveis para outras pessoas, a não ser aquele indivíduo que vivencia aquela experiência. Então é como ele se vivesse num mundo próprio. É o mundo da alucinação, que é a possibilidade de escutar coisas que ninguém escuta, de ver coisas que ninguém vê, de sentir sensações no corpo com ideias que são muito distorcidas, como, por exemplo, ter infestações de vermes na pele quando a pele é íntegra. E, ao mesmo tempo, é também o mundo do delírio,
o delírio são essas ideias que também são bastante incompreensíveis, como se sentir perseguido, por mais que realmente não hajam elementos para isso, sentir, por exemplo, que a esposa está traindo, e tem casos extremamente graves, por exemplo, de pessoas em idade avançada que desenvolvem um delírio de ciúme em relação à esposa, também uma senhora de idade avançada imaginando que ela está traindo. Então o indivíduo cria uma crença que só é referente ao próprio mundo interno dele. E ele se autodetermina frente a essa crença. E daí tem casos dramáticos aí nesse sentido, onde as pessoas até eventualmente, claro, e eu tomo muito cuidado em falar isso para tentar mostrar que isso é só a exceção da exceção. A grande maioria das pessoas que têm sofrimento mental não vão cometer crimes. Mas algumas pessoas com quadros psicóticos muito graves, por exemplo, com mania de perseguição, podem causar algum tipo de sofrimento ao outro, alguma violência no outro, com a sensação que o outro o está atacando sem que isso não tenha fundamento nenhum, não tenha materialidade nenhuma. Então, em casos dramáticos nesse sentido, a psicose traz esses aspectos mais agressivos. Mas, obviamente, é uma situação de muito sofrimento para o indivíduo que vivencia esse tipo de experiência, né? A psicose, como é que ela se inicia? Vamos dizer, ela tem um padrão, o doutor falou em fundamentação, né? A psicose, ela está fundamentada em alguma coisa, ela se desenvolve, ela é genética, tem alguma genética envolvida nisso. Eu vi ontem ou antes de ontem, ou alguém me mandou, talvez hoje, um cérebro normal com um cérebro que tem um tipo de problema mental, e tem diferença no... Então, como é que é isso? Então, quando a gente fala psicose, a gente está abrangendo um grupo enorme de possibilidades. Sem dúvida. Né? Então, existem vários tipos de psicose. E as psicoses, elas geralmente, né, têm essa característica que eu falei, dessa perda do contato com a realidade, e todas essas características de possibilidades no sentido de que alterações orgânicas, muitas vezes processos cerebrais, doenças cerebrais podem causar questões genéticas, geralmente estão bastante implicadas. Talvez o protótipo mais simples de trazer como exemplo de psicose seria uma doença chamada esquizofrenia. Opa, sim. Que é uma doença que tem um componente genético muito grande. Claro que também pode ter fatores ambientais que ajudam a desencadear esse tipo de processo, né? E que geralmente inicia... no final da adolescência, início de idade adulta, na grande maioria dos casos, e leva geralmente aos sintomas que têm essa característica que são chamados de sintomas psicóticos, né? Onde a pessoa tem alucinações, delírios, enfim, ela tem uma perda no sentido do contato afetivo com os outros, ela realmente tem uma dificuldade maior em conseguir produzir, fazer, se adequar às situações de vida, das exigências de vida no sentido geral. Então, talvez nesse sentido seja fácil falar, assim como exemplo, no sentido da esquizofrenia como um protótipo para tudo isso. Sim. Mas também, por exemplo, se a gente pegar um paciente hoje em dia, que é uma população que tem aumentado bastante, que são as pessoas com os quadros demenciais, muitos pacientes com quadros demenciais também fazem episódios psicóticos, mostram essa quebra da realidade. Demência senil, inclusive? Inclusive, tá. Né? Porque há uma alteração no cérebro, isso causa um prejuízo na capacidade do juízo, e essa perda com a realidade pode trazer essa questão dos sintomas psicóticos. Então, quando a gente fala de psicose, é um grande e amplo espectro onde muitas e muitas doenças podem acontecer. Existem psicoses causadas por uso de drogas, muitas vezes desencadeadas por uso de drogas, enfim, isso é muito comum no nosso meio, mas é muito interessante de pensar que muitos pacientes, por exemplo, até é interessante, isso é uma questão muito polêmica, né? Até em relação, por exemplo, à questão da cannabis, né? Que tem toda essa discussão da legalização ou não. A gente sabe que, por exemplo, alguns indivíduos que têm alguma propensão a desenvolverem esquizofrenia, o contato com a cannabis pode acelerar o processo desse desenvolvimento de doença, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Isso sem nenhum discurso moralista, sem levantar nenhuma bandeira. Pode servir para uns, como pode não servir para outros. Exatamente. Mas só que aí tem uma questão da dúvida, né? Como você nunca sabe muito bem a sua genética, talvez seja muito interessante tendo um cuidado no sentido desse tipo de contato com esse tipo de aspecto, porque como a gente não sabe qual que é a nossa propensão, eventualmente a gente pode se expor a algo que vai desencadear algum tipo de quadro mais grave, algum comprometimento mental que vai trazer muito sofrimento para o indivíduo, para a sua família e para a sociedade como um todo, né? Vamos supor que eu começasse a desenvolver uma psicose.
Eu me aperceberia disso ou não? Ou a psicose vai tomando conta do elemento sem que ele se dê conta disso? Então, eu acho que essa é uma das questões mais complexas nesse sentido. Geralmente não há crítica. O indivíduo acredita piamente no que ele sente, ele não tem crítica. O delírio, ele não é algo refutável. Por mais que você tente mostrar para o indivíduo que aquilo não faz sentido nenhum, ele não consegue ter aquela convicção, ele mantém a própria convicção. Então, nesse sentido, a crítica está muito prejudicada. E pela crítica estar prejudicada, o indivíduo muitas vezes não vai a tratamento. Ele não procura tratamento, não aceita tratamento, problema. Nega tratamento. Claro, quando eu falo isso, eu falo de uma parcela considerável, mas também é uma parcela considerável de pacientes que, aprendendo com o processo da doença, conseguem entender, né, quando eles têm uma sensibilidade maior, quando eles começam a apresentar sintomas que eles começam a perceber como psicóticos e conseguem pedir ajuda, pedir para fazer algum ajuste na medicação, aumentar o suporte psicoterápico, o suporte familiar para dar conta daquele processo. Mas muitas vezes não há crítica mesmo, a pessoa não tem a consciência de que ele perdeu aquele contato com a realidade, e isso é uma questão realmente muito preocupante, né? O doutor disse há pouco assim, então a família não deve insistir, vamos dizer, em chamar a atenção do possível psicopata. O melhor caminho seria convencê-lo a ir para um especialista para poder ser ajudado, vamos dizer. Apesar de que é difícil, né? Se ele não está convencido de que ele tem alguma coisa e a família percebe alguma coisa, como é que fica isso? Faz parte do seu cotidiano isso, né? Sem dúvida. Então, eu até gostaria de abrir um parênteses, porque quando você usa o termo psicopata, aí a gente vai entrar numa outra questão completamente diferente. Vamos esclarecer daqui a pouco, né? Então. Enfim, psicopatia, em termos psiquiátricos, e até na nossa cultura, acho que de alguma forma a gente está um pouquinho mais avançado nesse sentido, tem um outro tipo de termo, um outro tipo de patologia, que a gente pode falar também, eu acho que é bastante interessante, né? Mas em relação a esse manejo da família, geralmente, muitas vezes, bater de frente não é tão simples. O que geralmente eu costumo utilizar com meus pacientes, que eles tentem buscar a questão de alguma forma sensibilizar pela questão do sofrimento, mostrar que o indivíduo está sofrendo, que ele precisa de ajuda, que a família está preocupada com aquele sofrimento, que poderíamos procurar ajuda para minimizar essa questão da dor, do sofrimento e do desconforto. Se você pega um indivíduo que é paranoide, ele está se sentindo perseguido, ele está o tempo todo sentindo que está sendo ameaçado, ele tem sentimentos onde ele nunca está relaxado, em qualquer lugar ele pode sentir que tem algum tipo de provocação à pessoa dele. Se a gente for imaginar isso é de um sofrimento inominável, você nunca tem paz de espírito. Então, geralmente, assim, a forma como eu aprendi a tentar abordar isso é tentar criar alguma condição, algum vínculo com essa parte que está em sofrimento e oferecer alguma questão de ajuda, né? Mas, obviamente, na prática, muitas vezes é muito difícil pela essa ausência de crítica. E o incrível é que o paciente, vamos chamar de paciente, né? O paciente, ele ouve realmente coisa, né? Ele vê o que ele, para todos os efeitos, ele está sofrendo mesmo. Sim. Porque aquilo é uma realidade para ele. Ele ouve vozes, ele acha que alguém está perseguindo realmente. Que ao longo da minha vida, eu tive contato com muitas pessoas dessa forma. Né? Muitos amigos que tinham filhos com problemas assim, a gente sabe que é um processo muito difícil. Doutor, e quais são os indícios, nós que somos pais assim, temos filhos grandes, netos e tudo, qual o indício que a gente deve perceber de que uma psicopatia está se formando, vamos dizer assim, nem sei se o termo adequado, se formando, acontecendo com algum dos nossos entes queridos, vamos dizer? Bom, você mais uma vez está usando o termo psicopatia como doença mental como um todo. Pegando essa forma de pensar, a ideia é que a gente, primeiro, estar próximo dos nossos entes, conhecê-los, ter contato, conhecer a rotina, ter intimidade. A intimidade com o outro permite uma possibilidade de entendimento das mudanças e das alterações. E aí, quando eu falo de mudanças e alterações, isso é importante. Essa é a questão, a percepção de mudanças de comportamento. O indivíduo que era mais introvertido, que fica mais em si mesmado, um indivíduo que tinha, digamos, contatos sociais e que perde o interesse por isso, um indivíduo que fica muito obcecado em algum tema muito esotérico,
esotérico, muito complexo, muito diferente, que de alguma forma é difícil de compartilhar com as pessoas. O indivíduo que começa a apresentar um comportamento agressivo, que começa a ter uma perda no rendimento nas suas habilidades de profissionais ou de estudo, enfim, a gente vai ter que notar as mudanças referentes a isso, né? Muitas vezes, assim, pegando o protótipo da esquizofrenia, Sim. como ela é uma doença que começa no início da idade adulta, muitas vezes por conta da puberdade, por esse ser um período de muitas mudanças, às vezes não é tão simples assim, mas talvez esse aspecto do fechamento, do distanciamento afetivo, do afastamento desse indivíduo dos seus pares e das pessoas com quem ele tem mais intimidade seja uma questão que sempre traz algum tipo de questionamento para o entendimento se isso é só uma necessidade de espaço ou se isso advém de alguma outra questão referente a um aspecto mais grosseiro da saúde mental, né? Tudo isso que o doutor falou é muito familiar num quadro que a gente chama de depressão, né? Sim. Tem tudo a ver a depressão com esse processo todo? Olha, assim, a depressão, ela também é uma questão extremamente pertinente, né? Eu acho que a gente vive uma epidemia de depressão na atualidade, né? E, obviamente, ela traz em si mudanças de comportamento, mas, assim, já como a gente estava falando do psicótico e do depressivo, o depressivo, geralmente, ele vai sensibilizar o outro com a questão do sofrimento dele. O psicótico, geralmente, ele se fecha, ele fica muito fechado afetivamente. Muito importante isso. A depressão traz um sofrimento mais escancarado, a pessoa é queixosa, ela geralmente fala que ela está sofrendo, ela geralmente mostra a tristeza. E ela diz, né, eu estou depressivo. Sim, ela diz, ela verbaliza. Isso, é uma situação onde ela consegue, de alguma forma, ir muito mais encontro ao outro. Nos quadros psicóticos, geralmente há um ensimesmamento. A pessoa se fecha dentro de si e vai perdendo o contato com o outro e com a realidade. Então, essa questão dessa ressonância afetiva, desse sentimento afetivo de alguém que está em sofrimento, nesse contexto é muito mais fácil ser reconhecido na depressão do que nesse outro tipo de quadro que a gente está fazendo uma diferenciação assim no sentido da psicose, né? Autismo e uma psicopatia. Sim. Tem algumas coisas aí, porque tem alguns sintomas, vamos dizer, que são típicos do autismo, né? Sim. O fechamento, o mundo próprio e tudo isso aqui. Como discernir um autismo, que tem diversos tipos de autismo, né? Antes autismo era uma palavra só. Hoje já tem diversos níveis de autismo, né? Eu já trouxe até aqui para alguém, um profissional, para falar sobre isso. Como discernir? Olha, é uma questão interessante essa, né? Geralmente o autismo também é uma doença que tem uma manifestação bem mais precoce, né? A gente consegue, claro, quanto mais grave o quadro, você mesmo acabou de colocar aí uma verdade bem conhecida, que o autismo também é uma doença que tem um espectro, desde casos muito graves e grosseiros até situações onde os déficits não são tão perceptíveis. Então, quando os déficits são muito perceptíveis, a gente faz o diagnóstico numa infância precoce, né? Enfim, logo com 2, 3 anos é possível ter uma ideia de um diagnóstico, né? Agora, no sentido dos casos que são, digamos, do espectro no ponto mais leve do transtorno, aí geralmente a gente vai ver realmente assim, uma certa tendência a não ter uma ressonância afetiva tão grande, uma tendência a ter um comportamento mais estereotipado, uma necessidade de lugares mais organizados, uma dificuldade com a relação à mudança, né? Isso vai de maiores ou menor grau. Mas talvez uma diferença importante em relação à questão da psicose ou da própria depressão, que a gente falou anteriormente, o autismo geralmente é um transtorno do desenvolvimento. A psicose geralmente é uma quebra. O indivíduo desenvolve e ele tem uma quebra, ele tem uma mudança de um estado de funcionamento que ele tinha até anteriormente. Nesse sentido, talvez isso seja a forma mais simplória de tentar discernir essas duas coisas. O autismo vem como um desenvolvimento que vem desde uma idade precoce, se desenvolvendo ao longo da vida, e geralmente num quadro psicótico, numa esquizofrenia, ele tem geralmente um desenvolvimento relativamente normal e chega a determinado momento em que ele tem uma ruptura desse desenvolvimento e tem uma alteração de comportamento, onde vem aqueles sintomas que de alguma forma eu lhe coloquei. Outro aspecto do autismo, diferencial eu acho que em termos de distinção a gente pode ficar por aí. Podemos ficar por aí, tá. Sim. A psicose, a psicopatia, me corrige na terminologia, né? Que ela se desenvolve. Ela vai, por exemplo, eu estou com mania de perseguição, comecei com uma mania de perseguição, não procurei ninguém, porque eu acho que é coisa da minha cabeça, não sei o que, tal. Ela vai se desenvolvendo, ela vai tomando vulto. Isso é de indivíduo para indivíduo.
Como é que é isso? Olha, essa é uma coisa muito importante de ser falada, porque eu acho que qualquer processo dessa ordem de saúde mental, geralmente ele se desenvolve, né? A gente, quando chega aos tratamentos, muitas vezes as pessoas passam muito, muito tempo em relação ao sofrimento. Isso pode servir para qualquer tipo de questão referente às doenças que eu estou tentando trazer, né? Então, realmente, assim, se a gente consegue ter uma sensibilidade maior e fazer com que o indivíduo procure tratamento precocemente, a gente sempre vai ganhar pontos e chances maiores de resultado em relação a pessoas que ficam numa demanda de tratamento muito para depois, né? E a gente, de alguma forma, tem também evoluído no sentido da nossa cultura, né? Até então, psiquiatra era médico para louco. Sim, né? Sem dúvida. Isso existia muito preconceito, os psiquiatras eram vistos como aqueles que estavam dentro dos manicômios. Isso. Uma coisa que sempre me incomodou muito, e agora vai um desabafo pessoal, é que toda a produção, digamos, cinematográfica, de Hollywood, ou mesmo das novelas brasileiras, né? Se a gente for ver o papel do psiquiatra, raramente ele é visto como uma pessoa que está ali para ajudar, que é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa afetiva, é bem isso mesmo. ética. O que a gente vê, na maioria das vezes, são profissionais extremamente maldosos. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu sempre falo disso, né? Por exemplo, o psiquiatra na novela da Globo é uma pessoa que serve para pegar e internar a mocinha que ia casar com um rapaz rico, e aí a família rica compra o psiquiatra, interna na marra e coloca ela lá. Eu já vi isso acontecer em novela, isso é um absurdo. Isso realmente é uma coisa que me deixa extremamente destruído, vendo eu como um profissional que estou todos os dias tentando gerar benefício para as pessoas, melhorar a saúde mental, criar alguma condição de ajuda, ser colocado nesse patamar. E fora os filmes de Hollywood também, já que a gente falou dos filmes, né? Hannibal Lecter, né? Nossa, Hannibal. Enfim, era um psiquiatra, e todo mundo lembra que ele é um psiquiatra, e a maioria existem trabalhos, inclusive, mostrando que a grande maioria da produção literária e científica nesse sentido, científica não, cinematográfica, né, ela visa trazer a ideia de que o psiquiatra é alguém maligno, né. Agora, isso também está associado a uma questão muito importante e muito atual, que se chama psicofobia. O que é psicofobia? É o preconceito das doenças emocionais, é o preconceito da pessoa que tem depressão, é o preconceito da pessoa que tem ansiedade, é o preconceito da pessoa que tem transtorno bipolar, é o preconceito da pessoa que tem autismo, que tem, enfim, qualquer patologia dessa ordem. E esse preconceito, ele não fica só no paciente, ele vai para o profissional. Nós, psiquiatras, também sofremos esse preconceito. E a gente vê muitos pacientes que procuram médicos de outras especialidades porque eles realmente têm muito medo de vir com um psiquiatra. No imaginário da maioria pelo menos da maioria não, mas de muitas pessoas, o psiquiatra é alguém que vai dopá-las. Isso. Que vai enchê-las de remédio. Eu ia tocar nesse assunto. Isso agora. Eu posso garantir. É isso aí. Isso não Os famosos tarja preta. Enfim, a ideia da medicação dentro da psiquiatria, ela é uma questão para aliviar o sofrimento. Ela nunca é um fim em si. Eu, como psiquiatra, claro, eu não vou aqui dizer que eu não uso medicação, mas a minha preocupação com saúde mental visa primordialmente otimizar todos os recursos de saúde que um indivíduo tem no sentido amplo da sua saúde física, atividade física, melhora dos seus hábitos em relação ao que ele se alimenta, ao que ele consome, cafeína, álcool, drogas, Sim. Como ele se relaciona com o seu trabalho, como ele se relaciona com a sua família, as questões referentes à espiritualidade que também dão escopo, que também dão suporte para as pessoas no sentido geral, até referências à psicoterapia. E eu aqui também queria falar que eu também sou psicoterapeuta e acredito profundamente nesse tipo de tratamento, na necessidade de que as pessoas trabalhem suas emoções, façam o trabalho do autoconhecimento, como você falou há pouco, né? Essa é uma questão muito presente no nosso tempo atual. As pessoas se conhecem muito pouco, elas não olham para si mesmas, elas buscam uma exterioridade contínua, e a mídia, os veículos de consumo, o capitalismo no sentido mais amplo, estimula sempre uma busca externa, quando a grande questão é interna. Claro que se você tem uma condição financeira muito precária e te falta comida, obviamente as questões externas são fundamentais. Mas a partir de determinado ponto tem muito mais a ver
com o aspecto interno de como você se relaciona com você mesmo, como você entende a vida, do seu autoconhecimento, do que uma questão material mais relevante, né? Só que a nossa sociedade, a nossa cultura vai completamente contra esses preceitos, né? E aí eu me sinto muito feliz de estar aqui tentando falar isso, porque eu acredito profundamente que realmente a gente precisa muito olhar para dentro da gente e buscar autoconhecimento para poder ficar melhor. E a partir daí, se é necessário, a gente medica. Esse que é o ponto. E medica sempre no intuito de que a medicação cause uma melhora e que essa melhora mobilize o indivíduo a buscar outras questões referentes à sua saúde. Isso significa, você vai tomar remédio, mas vai usar a medicação para ficar melhor, fazer terapia, fazer todas essas coisas que eu falei, todas essas buscas de ferramentas de saúde mental, de paz interior, de busca mais ampla, né, de sentido, e para que a gente possa tirar a medicação o mais rápido possível. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Toda vez que eu pego um paciente que vai a primeira vez no meu consultório, eu sempre falo para ele, a gente vai começar a medicação, mas a medicação não é um fim, ela é uma ferramenta que vai junto com todas as outras ferramentas. E uma das minhas preocupações também é que se os pacientes melhoram com o remédio, claro que eles querem melhorar, mas às vezes melhorar com o remédio causa uma questão muito grave. Por exemplo, eu vou te contar histórias do meu cotidiano. Pessoas que trabalham no emprego de manhã, trabalham à tarde no outro emprego para ganhar um pouco mais, e à noite fazem especialização em um outro curso de formação em alguma coisa. Elas estão vivendo um estilo de vida onde elas não param para pensar, onde elas estão o dia inteiro produzindo e, obviamente, elas aguentam fazer isso por um tempo, mas a gente aguenta por um tempo. A partir de determinado momento, a gente começa a ter problema de saúde mental. E muitos quadros de ansiedade na atualidade são decorrentes basicamente desse tipo de funcionamento. Daí o que acontece? Você dá um remédio eficaz para a ansiedade para esse sujeito, ele melhora. A ansiedade ali era um sinal de alerta que ele tem que olhar para si mesmo, ele tem que olhar para a vida dele como um todo. Se você dá um remédio que suprime a ansiedade, ele vai ficar funcionante. O meu maior medo é deixar as pessoas funcionantes nesse sentido. Porque ele vai querer mais, ele acha ele vai continuar fazendo o mesmo. E eu sempre brinco, eu falo um exemplo dessa ordem. É que nem você tomar um analgésico para ficar numa frigideira, você fica mais tempo na frigideira com analgésico, e eu também falo para as pessoas, é que nem você tomar um anti-inflamatório porque você está com uma fratura no dedinho. É uma fratura pequena, você está andando, mas você está com uma fratura lá, você toma um anti-inflamatório, o anti-inflamatório tira a dor. E aí, você caminha mais, você continua caminhando e vai lesionando cada vez mais. A medicação é uma bênção, ela é muito importante, ela ajuda muitas pessoas, mas ela tem que ser sempre pensada nesse contexto amplo, e eu como psiquiatra, eu tenho essa missão de realmente tentar sensibilizar as pessoas para todas as outras coisas que elas precisam fazer para ficarem bem com elas mesmas, com a sua família e com o seu meio como um todo. O doutor abordou umas coisas importantes, é bom que tenha um psiquiatra aqui que lide com... Já tive psiquiatras, mas abordamos outros temas. Inclusive, um deles que eu lhe disse quando nós fizemos o primeiro contato, eu trouxe uma colega sua para a gente falar sobre a saúde do profissional da saúde. Sim. Que você é uma pessoa, você é um ser humano também, você tem os seus conflitos, seus problemas, sua vida, isso é importante. Mas um psiquiatra realmente tem toda a razão, ele é visto como... médico de louco. Médico de louco. Primeiro, como se quebra esse tabu, digamos assim? E segundo, como alguém discernir, o pai, alguém que precisa de ajuda, entre escolher um psiquiatra e escolher um psicólogo? Como é que essa é uma grande dúvida que eu acho que é na maioria da população. Ambos cuidam um cuida da psique, que é a alma, né? E o psiquiatra também, o psique vem também, é o mesmo sufixo grego também, o psique, né? Sim. O psique. Então, como discernir quem eu devo procurar? Se eu sinto que eu estou com algum problema. Olha, eu acho que nesse sentido, talvez a gente possa pensar no grau de escalonamento de sofrimento mental, né? Tá. Geralmente, quando a pessoa tem... Isso eu posso te falar até porque, da mesma forma que eu sou psiquiatra, eu também fiz formação em psicoterapia, então eu também trabalho nesse sentido. Você sabe os dois lados, exato. Eu tenho muita experiência nessas duas coisas e eu manejo muito bem os dois referenciais. Sim. Até vou te colocar um critério que eu uso nos meus pacientes para medicá-los ou não. Quando a pessoa tem um quadro que causa um impacto substancial no seu funcionamento, e aí a gente pode pensar nos aspectos mais somáticos, né?
insônia, uma falta de apetite, pensamentos muito agressivos, pensamentos negativos de morte. O que é esse tipo de pensamento? Isso, porque a maioria tem. Você tocou num assunto interessante. Vem um monte de besteira na cabeça das pessoas. Sim. Né? Pensamento, eu vou morrer, eu tô com medo de morrer. Isso aí é o quê? É um distúrbio? Vou chamar assim, não sei como é que eu uso a terminologia. Esse tipo de pensamento, essa ansiedade, eu não consigo dormir, eu acordo no meio da noite, isso aí é um indício de que alguma coisa não está legal? Acredito que sim. Quando as pessoas começam a perder... Por isso que eu estava tentando mostrar essas funções mais biológicas, fome, apetite, energia, pensamentos muito negativos, uma irritabilidade muito grande, uma dificuldade de funcionar no seu dia a dia, de fazer as coisas que ele tem para fazer. Mas isso tudo é daqui? Então, aí entra o papel de um bom psiquiatra ou de um bom médico, enfim. Muitas vezes quando as pessoas vão no meu consultório, a gente pede exames também, porque existem alterações físicas que causam. Então, uma boa avaliação no sentido de um tratamento também vai fazer uma busca por todos os componentes, né? Dos componentes físicos, das questões ambientais, das questões emocionais, né? Das propensões, da genética que o indivíduo tem para poder buscar a melhor resposta nesse sentido, né? Mas obviamente assim, até essa questão física mostra que a separação entre físico e psíquico é uma separação simplesmente conceitual, é uma coisa só, né? Se o psíquico sofre, o corpo sofre, e se o corpo sofre, o psíquico sofre. Essa divisão foi feita lá por Descartes, para a gente poder começar a fazer algum tipo de estudo mais específico em áreas nesse sentido, conseguir criar uma diferenciação. Sim. Mas é uma coisa só, né? A gente é um ser integral nesse sentido, né? Mas frente aos pensamentos de morte, a gente tem que avaliar, né? Basicamente, assim, pensar em morte, acho que todo mundo pensa. Quem está vivo vai ter sempre algum tipo de questionamento, que vai desde questões religiosas, filosóficas, no sentido da vida como um todo. O que a gente tem que avaliar é a predominância, a intensidade e a morbidade, né? O quanto isso tem um aspecto sombrio na vida, né? E pensamentos de morte, talvez o mais preocupante sejam os de suicídio, né? A gente ainda não está, o próximo mês é um mês importante para a psiquiatria, que é o Setembro Amarelo, e a gente vê uma epidemia de suicídio também, que é uma coisa extremamente, realmente impactante, né? Devastador para a família, para quem fica, para a sociedade como um todo, e principalmente para o indivíduo que, de alguma forma, num sofrimento tão desfavorável, acaba enveredando por esse caminho. Então, quando a pessoa tem alguma perspectiva desses aspectos que eu te falei, geralmente o psiquiatra entra com mais facilidade, né? E eu sempre trago, assim, no critério de diferenciar se o indivíduo está conseguindo funcionar, se ele consegue pensar, ou se é uma dor muito grande que precisa de um alívio imediato, né? E aí é interessante também, né? Uma coisa que essa questão do alívio imediato. Muitas pessoas procuram um alívio imediato na nossa sociedade contemporânea com álcool e drogas, né? É verdade, fugas. A quantidade de gente que está tratando insônia com álcool atualmente me assusta. Eu pego no consultório diariamente pessoas que estão realmente bebendo para dormir, até que muitas vezes eles procuram um tratamento e a gente tenta reverter esse tipo de perspectiva, né? Então, eu acho que o divisor de águas é quando um sofrimento porque a psicoterapia, o tratamento psicológico, é um tratamento a médio e longo prazo. Sim. Quando o indivíduo suporta essa transição, dar esses passos de autoconhecimento, de ajuda, ele pode enveredar para um tratamento que usa o tempo a seu favor. Quando o indivíduo está em um sofrimento muito grande, paralisante, muito desfavorável, ele precisa de uma ajuda imediata. E aí as intervenções psicofarmacológicas, elas têm uma eficácia muito grande. A gente avançou bastante com medicações bastante seguras, que não causam dependência, que ajudam os indivíduos a melhorar a sua vida e que tem um efeito bem mais rápido, né? Um antidepressivo para uma depressão grave, quando a gente consegue ter, assim, acertar de cara, geralmente em 2, 3 semanas a pessoa já tem uma melhora. A psicoterapia talvez demorasse meses para conseguir avançar. E se a pessoa está com uma ideação suicida, não está se alimentando, não está dormindo, ela está, por exemplo, a gente falou de psicótico, né? O paciente, ele de alguma forma está tão paranoide que ele quer atacar alguém, a gente precisa intervir de forma mais pronta. Daí a farmacologia é algo realmente impactante nesse sentido, trazendo uma redução mais rápida no sofrimento emocional. A gente vê, vamos para o extremo, né? Que de prescrever um fármaco, vamos dizer. Muitas vezes o que se sabe, né? Olha, o que o público sabe. Você deve sofrer bastante com isso, porque o psiquiatra é aquele que vai me dar uma injeção, vai me deixar prostrado ali, vai me deixar bobão,
e quando eu acordar ele vai botar uma outra de novo. Né? Então, mas isso são casos que são necessários, isso a gente sabe que isso existe. Então, mas que tipo de... Olha, eu acho muito bacana, e você me falou um pouco o que a gente pode fazer, né? Eu acho que estar aqui falando, mostrando a minha cara, mostrando a minha prática, e não é só a minha, obviamente, eu não sou... Um monte de gente quer saber disso. Alguém especial, conheço muitos colegas que também fazem um trabalho super digno, com toda a atenção, com todo o cuidado. E até lembrar que dia 18 agora foi o dia do psiquiatra, na sexta-feira. Dia 13 agora, desculpa. Dia 13 foi o dia do 13 psiquiatra. 13 de agosto? É, não 13 sabia, de agosto. Não, olha só. Enfim. Mas essa ideia da medicação é muito interessante. Eu sempre converso com meus pacientes e falo, olha, a minha intenção não é dopar. Eu estou aqui para resolver os problemas. Qualquer questão que você tiver a respeito do tratamento que te atrapalhe, a minha missão, a minha função... minha expertise é tentar criar uma solução onde você fique bem e tenha o mínimo possível de efeitos colaterais, né? Então, isso vai de uma relação onde se conversa com o profissional e consegue sentir que ele está interessado em causar realmente um impacto positivo, que ele não está ali só para passar um remédio, mandar o indivíduo ir embora e voltar daqui a um mês para saber se ele está melhor ou bom, ou melhor ou pior, né? Há um interesse realmente, eu me coloco na questão do outro. Se eu vou num médico que não tem interesse em manejar meu problema, em acertar meu remédio, em diminuir os danos e potencializar os acertos, eu não vejo sentido em manter esse tipo de relação. Considerando que cada organismo é um organismo. Não, né? Sem dúvida. E aí, já que você tocou isso, a gente entra na questão da automedicação, né? Aí, a medicação do vizinho, da prima, sobrou uma caixa de tal remédio. E a gente vê coisas muito desfavoráveis acontecendo, né? A gente teria que aproveitar um momento que, pelo menos, claro, eu vou falar isso obviamente com muito cuidado. Tem uma parcela que tem acesso à saúde. Essa parcela poderia buscar mais informações, poderia tentar buscar dirimir suas dúvidas. E também cabe aqui a ideia de lamentar toda essa população que não tem acesso à saúde, que é obrigada realmente a se virar com o que tem, né? Mas as pessoas que têm algum tipo de acesso, perguntem, procurem bons profissionais, tentem conversar sobre o seu problema, tentem trazer suas questões, né? Muitas vezes as pessoas vão trazer benefício. Eu acho que isso é uma questão que serve para qualquer situação de vida. Se você tem uma dificuldade, você tem que buscar a resposta. E você não pode se conformar com a primeira negativa. Você tem que, entre aspas, ser um buscador daquilo que lhe é melhor, né? E aí também vou falar uma frase, eu tenho algumas frases que eu repito todos os dias no meu consultório, e eu vou trazer aqui uma delas, Pode né? trazer. Que é assim, se você vai num dentista e ele não te acerta os dentes, você não deixa seus dentes apodrecerem. Se você vai num profissional que não acerta a sua medicação, que teve algum problema, que você teve alguma dificuldade, você procura outro, mas para a psiquiatria ainda não é assim. É impressionante. As pessoas depois vão procurar outros médicos. E claro, tem muitos outros médicos de outras especialidades que tratam, também fazem bons tratamentos. Mas se for pensar de forma realmente extremamente lógica, racional e conceitual, o psiquiatra que tem que tratar pânico, o psiquiatra que tem que tratar depressão, o psiquiatra que tem que tratar transtorno bipolar, o psiquiatra que tem que tratar ansiedade, fobia, toque. E a gente vê muitos outros profissionais fazendo isso. E eu defendo que eles podem fazer. Foi a pergunta que eu fiz. Mas desde que eles estudem, que eles façam um bom manejo, né? E aí a gente morre de medo, sabe, como psiquiatra. Quando a gente recebe encaminhamento de um colega, geralmente é porque o paciente já vem numa situação bem mais grave que não conseguiu manejar, né? Mas a gente está acostumado com isso, né? E é muito comum. As pessoas vão tratando, falou em suicídio, vai para o psiquiatra, né? Então, mas de qualquer forma, eu estou falando tudo isso para que as pessoas possam perceber que o psiquiatra é uma pessoa interessada em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E no meu caso, e muitos psiquiatras não estudam só psicofarmacologia, eles estudam psicanálise, psicoterapia cognitiva comportamental, terapia sistêmica, eles estudam filosofia, eles estudam espiritualidade, eles estudam medicina num sentido amplo e tentam trazer todas essas questões. Na verdade, você tem que ser um holista, né? Sim. Você tem que ver o ser humano como... Sem dúvida. Eu me assustaria muito com uma ideia que a gente é só neurotransmissor, né? Que é você só o produto da sua química cerebral. Isso é extremamente assustador.
né? Apesar de que eu também posso te confessar que às vezes realmente eu me surpreendo com o efeito dos remédios no sentido da melhora que eles causam, né? Isso me traz muito questionamento também. Mas o ser humano não é só neuroquímica. Como eu falei, não adianta nada você só medicar e como eu falei anteriormente, não olhar o contexto, não perceber o que está por trás disso, não entender o ambiente, as relações, o que ele pode fazer para mudar, como é que ele pode fazer para se conhecer, como ele pode fazer para aceitar o que ele tem que aceitar e mudar o que ele tem que mudar, né? A gente tem que buscar essas respostas também. Então não é só remédio. É multidisciplinar, né? Você tem que ver a parte espiritual, o remédio, cada organismo é um organismo. Um remédio pode deixar uma pessoa dopada, entre aspas, pode deixar outra pessoa equilibrada para que ela possa raciocinar e desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver, porque teve um remédio que deixou ela naquele estado que ela tinha que estar, normal, né? Então isso é muito relativo, isso é importante saber discernir. Agora eu gostei desse esclarecimento aqui, de que o psiquiatra, você falou aqui que ele cuida de todas essas coisas que outros profissionais também cuidam, né? Sim. Só que você defendeu um outro aspecto que foi o estudo de um psiquiatra, ele é muito mais aprofundado do que qualquer outro profissional que preceda esse tipo de... Não, no sentido específico da saúde mental, eu não tenho dúvida nenhuma de falar que o psiquiatra é o profissional mais preparado para poder abordar essas questões. Isso saúde mental, psiquiatra. Assim, nesse sentido mais amplo. Claro, quando eu falo isso, obviamente os psicólogos, os psicoterapeutas, todos fazemos parte dessa família, né? Mas no sentido médico específico, eu levantei essa bandeira que eu defendo com unhas e dentes, porque eu tenho plena convicção que é isso mesmo, entendeu? Não tenho nenhuma dúvida. Existe um tabu, então, o neurônio ele se reproduz do cérebro. O que morre mesmo ou não? Porque a gente tem visto aqui cérebro de alcoólatra, cérebro de usuário de drogas, tudo isso aqui, depois do óbito, tudo, e a gente percebe algumas modificações, né? Na necrópsia você vê aquilo lá. Existe reposição? Os neurônios realmente são células que não se repõem de jeito nenhum? Como é que é essa questão na mental, por exemplo? Então, essa é uma questão importante, né? Existe um conceito que é bastante atual de neuroplasticidade, né? Que é essa questão da possibilidade desse desenvolvimento, dessas transformações neuronais, né? Que vão acompanhando ao longo da vida. Muitas doenças, elas vêm quando você perde essa capacidade de neuroplasticidade e geralmente com o passar da idade isso também vai se perdendo. A gente tem várias teorias, várias formas de abordar isso, de pensar, né? Para entender se isso é decorrente de radicais livres, tipo de consumo de dieta específica. Algumas dietas são mais protetoras que outras, né? Não se tem uma certeza ainda. A gente tem muitas. Acho que isso é um campo fantástico de pesquisa que vai trazer vai trazer realmente um desenvolvimento muito grande na questão da longevidade do cérebro e do ser humano como um todo. Mas a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai perdendo essa neuroplasticidade e muitas doenças vão se acumulando nesse sentido, vão se transformando nesse sentido, né? A gente tem uma capacidade de proliferação neural até um determinado tempo. Depois disso, isso vai se perdendo, né? Me veio na mente aqui o caso do Osmar Santos, você deve ter ouvido falar. Sim. Osmar Santos. Eu sempre gostei muito de futebol e ouvia muito ele no rádio. Isso. Pimba, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Eu sou de São Paulo, ouvi ele direto lá. Eu também vi direto. Então. E ele sofreu um grave acidente, você sabe, e ele perdeu inclusive massa encefálica. Sim. E ele hoje ainda consegue, recuperou, é um verdadeiro milagre, vamos dizer. Eu já presenciei outras coisas, que o cérebro ele é inteligente, gente que perdeu massa encefálica e que o cérebro, sabe-se lá como, ele arrumou novos caminhos para... Então, como é que você... A pergunta é, em função disso, isso aí nós estamos falando num campo físico, né? Sim. O cérebro, as lobotomias, essas coisas... O fenômeno paranormal, como você discerne numa consulta uma fobia? O cara ouve vozes, por exemplo, o cara está vendo coisa. A gente sabe que existe psicofonia, existe coisas que as pessoas ouvem realmente, né? E que tem gente que enxerga, outro plano. Como é que você consegue fazer, e essas pessoas, eu conheço gente de nascença, que ele conhece, ele vê os dois planos ao mesmo tempo. E essas pessoas, elas
pagariam tudo, palavras delas próprias, para que fossem normais como nós. Entendi. Né? Então, isso é, porque elas não acham muito legal você olhar aquelas coisas. Mas elas sabem que aquilo não é uma patologia, é uma coisa real. Como é que, você já pegou algum caso assim, vamos dizer, nessa sua vivência, de fenômeno que não era fenômeno neurológico, vamos dizer assim, e que tratava-se de um fenômeno que nós chamamos de paranormal, não? Olha, na minha experiência, eu lembro de algumas situações assim específicas, né? Mas elas estavam muito, digamos assim, associadas a ambientes que eram propícios a isso, né? Culturas que propiciavam isso e que reforçavam esse tipo de situação. Então, a minha opinião nesse contexto é assim: primeiro, o quanto isso causa. O primeiro ponto, se isso faz parte da cultura do indivíduo. Quando isso começa a acontecer fora de uma cultura, por exemplo, pegar uma coisa bem grosseira, assim, o indivíduo incorporar isso dentro da casa dele é uma coisa, ele incorporar dentro de um lugar onde ele de alguma forma tem todo um ambiente que propício para isso é uma outra coisa. Aquilo está fazendo parte de uma questão que é organizada. Sim. Quando isso começa a acontecer de forma muito desorganizada, nesse sentido extemporâneo desse lugar, né, geralmente assim, a gente vê isso como mais problemático. E principalmente a questão do sofrimento. Se o indivíduo tem muito sofrimento com isso, aí vem essa questão de a gente tentar buscar uma forma de minimizar esse sofrimento. Sim. E eu também, assim, muitas experiências de pessoas que têm muita sensibilidade nisso, que começam a buscar e entram em muito sofrimento e se desorganizam mentalmente. Muitas vezes... verdade, você não pode ser... A maioria não está preparada para ver uma outra coisa, por exemplo. Sim. E aí, muitas vezes, a gente orienta que a pessoa, de alguma forma, tente não ficar investindo nisso, porque muitas vezes a pessoa começa a ler, estudar, e aquilo vai criando uma questão onde isso vai se propiciando cada vez mais e a pessoa trazendo um problema. Em sofrimento. Eu lembro de um caso da semana passada, uma paciente minha que teve um surto, ela acabou sendo internada porque ela foi em determinada igreja. E aí ela estava me falando que ela estava com medo de novo de ir na igreja, porque ela sabia que aquilo poderia desencadear novamente, né? Então eu falei, então não vai, fica quietinha, procura a tua família, né? Esse é o contexto. Quando é uma experiência que se estrutura dentro o ambiente favoreceu. Não, dentro da lógica, de uma forma organizada, que não causa uma situação disruptiva para a vida dela como um todo, eu acho que a paranormalidade ela tem o seu valor e, obviamente, a gente não é nenhum senhor da verdade imaginar que o mundo se explica só com o nosso conhecimento. É um universo infinito ao nosso redor. Então tem muitas coisas que a gente desconhece. A minha questão toda, ela versa pela ideia do quanto o indivíduo sofre e o quanto isso está, digamos, arraigado a uma situação onde isso está organizado dentro da cultura dele, dentro de uma situação religiosa compatível, dentro de um grupo que ele funciona e aquilo é acolhido de uma maneira lógica, de uma maneira organizada, de uma maneira cuidadosa, né? Porque eu fiz essa pergunta, é claro, porque você tem que... o paciente chega ali, você tem que ser humano com ele, né? Muita gente reclama de que o médico só quer saber de fazer a consulta, prescrever exame e mandar embora para casa. Né? Então, se você não vai ao âmago da questão, de ver por que aquilo se desenvolveu, fica muito mais difícil, né? Então, você não pode abrir mão, por isso que eu fiz essa pergunta. Claro que você não ia dizer que isso aqui eu não aceito. Por exemplo, alguém dizer que existe disco voador, eu vou dizer, não existe, isso é besteira da sua cabeça. Né? Aí você pode estar potencializando. Então, mas olha só a diferença. Uma coisa é o indivíduo falar que ele acredita em disco voador e de alguma forma continuar fazendo suas coisas, está organizado. Outra coisa é o indivíduo falar que ele acredita em disco voador, foi abduzido e agora ele precisa passar uma mensagem para todo mundo. Enfim, essa integração com o funcionamento total da personalidade é que faz a diferença nesse contexto. Você sabe que eu lido com isso há 60 anos, né? É mesmo, me conta as suas experiências então. Tem muito. Para te ajudar em termos de psiquiatria, é muita coisa. Imagino. Muita coisa. E é interessante trocar, porque para o seu dia, um dia nós vamos conversar em outra situação, mas como é que se diz? Muitas questões, inclusive, de abdução feminina, mulheres que tiveram relações sexuais com pretensos extraterrestres, não que isso nunca tenha acontecido, mas estudos de profissionais de saúde, de profissionais psiquiatras, psicólogos aqui, após ter as técnicas de se buscar a verdade ou não, descobriram que alguns dos casos as pessoas criaram em suas mentes, de boa fé,
essas mulheres tinham sido estupradas e a mente criou uma fuga Sim. de que teriam sido extraterrestres que Entendi. levaram. Então, sabe, tem umas nuances fabulosas isso aqui. Isso eu talvez até possa pensar até num quadro de estresse pós-traumático, com fabulação, Tá aí, com a criação de um... Isso é quase um delírio, né? Causado por uma dor emocional, né? Então, mas o que é interessante é que essa criação é espontânea. Sim. É espontânea, a pessoa acredita que aquilo lá aconteceu realmente. Sim, acredita. Então a mente é um negócio fabuloso. Fabuloso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que nós vamos passar gerações e mais gerações e vai se continuar estudando a questão mental, né? E até porque ela está em constante desenvolvimento. Nós somos seres em desenvolvimento, né? A raça humana é uma raça em desenvolvimento. A gente tem avançado nesse sentido e a gente não sabe, né? Só o tempo vai dizer onde nós vamos chegar. E até se a gente for ver pelos avanços da ciência que a gente teve nos últimos anos, realmente tem muitas coisas promissoras. O que a gente tem que dar conta é da nossa destrutividade para continuar como raça na Terra, mas a partir daí se a gente puder usar o tempo ao nosso favor, realmente a gente vai ter coisas inimagináveis, como da mesma forma há 100 anos atrás a gente não imaginaria o estado atual das coisas, né? Só que o que é interessante, e aí entra um ponto também que eu acho muito bacana, né? Que é essa coisa, a gente avançou muito tecnologicamente, o que falta a gente avançar é no sentido afetivo e emocional, né? Isso aí. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome, não por falta de comida, mas pela questão da doença mental. Por algo que ainda impede aspectos de solidariedade, de humanidade, de empatia, de diminuição da ganância, enfim, um aspecto muito, muito importante que a gente ainda é muito deficitário, né? Mas veja, nós estamos há um ano e meio já, quase 1 ano e meio, que mudou a nossa vida da água para o vinho, né? Nós estamos vivendo situações, pessoas que eram ativas tiveram que deixar de ser ativas, pessoas que tiveram que conhecer suas famílias, suportar suas famílias, sim. E em função disso eclodiram uma série de problemas que estavam provavelmente latentes e não apareciam porque não havia um gatilho para aquilo. Não tinha intimidade. Exato, e de repente aflorou um monte de coisa. Então, é assustador o que aconteceu com o ser humano, né? Todo mundo diz, eu percebi todo esse tempo que dizem que o que aconteceu não foi bom para o ser humano. Porque fez aflorar nele tudo aquilo que ele até desconhecia. Muitas coisas eu tenho, vamos dizer, mas eu não conto para ninguém, eu convivo com aquilo. Mas o dia que algum gatilho desenvolve, como eu disse no começo da nossa conversa, eu me conheço até aqui. Mas de repente eu saio daqui, alguém mexe comigo, eu tenho uma reação que eu desconheci. Então a gente não se conhece. Então como é que o doutor pode orientar quem vai nos assistir, está nos assistindo aqui, apesar de ter passado 1 ano e pouco, daqui para frente as coisas nunca mais serão as mesmas. Tudo mudou e nós temos que nos adequar. Todo mundo, a gente sabe que não tem suporte para aguentar essas mudanças. E aí? Olha, realmente assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é no sentido de algum aspecto otimista, né? Eu acho que o ser humano sempre conseguiu, de alguma forma, em maior ou menor grau, superar essas adversidades, né? E continuar a sua existência como raça, né? Tem momentos mais propícios, tem momentos mais sombrios, né? Agora, acho que é um momento um pouco mais sombrio, mas essa confiança que, de alguma forma, essa nossa capacidade de desenvolvimento, que eu falei há pouco, vai poder também trazer resposta para os nossos desafios, eu realmente tenho essa esperança nesse sentido, acredito nesse aspecto, né? Eu tinha um professor que me falou uma frase que ficou gravada, era um professor de psiquiatria, ele chamava Krinsky, eu estudei na Santa Casa de São Paulo. Ele é falecido há bastante, ele é falecido há muitos anos, ele era um dos precursores da psiquiatria infantil aqui no Brasil. Ele falava uma frase que, obviamente, não era dele, talvez eu não consiga ter a referência, mas ele que me falou, né? Ele falava que quando ele olhava para a história, ele ficava muito desanimado, né? Vendo os aspectos da história do ser humano, a destrutividade, as guerras, tudo que o ser humano passava. Mas aí quando ele olhava para a pré-história, ele via a capacidade de superação humana, no sentido de quanto a gente se destacou como raça, como uma raça que conseguiu de alguma forma organizar o mundo, né? Então, nesse sentido, eu acredito nessa capacidade humana de superação, né? E a partir daí, essas mudanças trazem os desafios e que a gente possa, mais do que ficar conectado simplesmente pelos meios digitais,
pelas mídias, a gente possa ter contato humano, porque as transformações acontecem no contato humano. E gente precisa de gente, a gente precisa de contato. Se as pessoas estão com dificuldade, e aí eu acho que eu me sinto muito feliz por ser um profissional de saúde mental, eu me sinto que é o melhor momento para eu exercer minha profissão. Porque realmente é agora que a gente vai poder ajudar as pessoas precisam de saúde mental. Essa é a nossa questão, esse é o nosso momento. Elas sempre precisaram, mas agora mais do que nunca isso está em evidência. Tudo vai se resolver se a gente puder investir. Agora o que a gente tem que fazer é parar de investir nesses aspectos da exterioridade e começar a investir na saúde mental, investir em si mesmo, no autoconhecimento, nas relações, né? Um mundo um pouco menos capitalista, menos materialista. Falta informação, esse é o problema. Falta informação. Aí, enfim, os fenômenos da mídia incitando a comprar, enfim, etc. Então. E tal. E aí a oportunidade de estar falando aqui num canal de informação, eu acho que é uma das coisas mais valiosas, que mais me motiva. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui podendo falar a respeito dessas coisas. E eu vou gastar todas as minhas palavras nessa cruzada, porque eu acho que se eu melhorar um pouquinho a saúde mental de alguém que está do meu lado, eu vou melhorar o mundo. Eu não vou conseguir melhorar o mundo como um todo. Claro, vai ajudar. Mas é nesse sentido, se cada um puder fazer algum nível de esforço no sentido de melhorar um pouco a vida do outro, o mundo vai ser melhor para todo mundo, né? Sei das dificuldades, sei que tem momentos que a gente se perde disso e vai entrar nos aspectos humanos também que não são tão luminosos, são mais sombrios, mas a gente tem que estar de alguma forma tendo esse tipo de norte como pano de fundo para não perder o caminho, né? E quando você me fala dessa questão das pessoas, do que está eclodindo, por pior que seja, a sombra tem que vir à luz para ela ser transformada. Com certeza. Então, por mais que seja difícil, todos esses conflitos, essas coisas, não há transformação se a gente não puder realmente olhar profundamente para isso, sem julgar, sem condenar, acolher e tentar entender. Vamos melhorar o que é possível, vamos entender a raiva, vamos entender o ciúme, vamos entender a destrutividade, vamos entender o consumismo, vamos entender as drogas, vamos entender a luxúria, vamos tentar entender e pensar a respeito dessas coisas para nos tornarmos seres humanos melhores. Muito bem. Gostei de ver um psiquiatra holista, mente aberta. Isso é bom, porque tem aquele que coloca a viseira lá e fica dentro do acadêmico e acabou. Isso é bacana, você olhar... Talvez o que tenha norteado a minha escolha como psiquiatra foi quando eu comecei no 3º ano de faculdade de medicina a fazer psicoterapia. Eu me apaixonei por psicoterapia. A minha entrada na psiquiatria... claro, eu sempre gostei também muito de química, de farmacologia, né? Mas o que me apaixonou pela psiquiatria foi a psicoterapia e esse sentido mais humano, né? Eu acho que é isso. Nossa, é isso que me faz levantar. Cada vez que eu consigo de alguma forma ajudar alguém, que as pessoas ficam gratas, eu me sinto realmente realizado. Claro que eu gosto também de receber meu salário, não vou aqui de alguma forma negar os aspectos também que são interessantes no sentido do nosso ganho, do nosso trabalho. Mas que é muito bom ver que você fez a diferença, que você ajudou alguém, que você melhorou a vida. Sem dúvida. Eu tenho muito orgulho dessa profissão. Sabe? E eu acho que eu demorei um tempo para entender a magnitude disso, mas agora, nesse momento da minha vida, da minha carreira, isso me faz completo sentido e eu realmente, assim, fico feliz de poder trabalhar, fico feliz de poder ajudar as pessoas. Claro, não ajudo todo mundo, não agrado todo mundo, obviamente, mas assim, ajudo muitas pessoas e agrado muitas pessoas e recebo muito mais amor e carinho do que qualquer outro tipo de sentimento nesse tipo de trabalho que eu faço. E é interessante que você está aprendendo também, você está desenvolvendo, você está ajudando até a tua própria profissão, porque o psiquiatra, foi bom a gente ter abordado isso, ele não é visto com bons olhos, né? Ele é visto como médico de louco. Então, médico de louco. Isso causa uma fobia. Quando a gente fala, meu amigo, procura um psiquiatra porque ele sabe as coisas da mente, não é pejorativo. A pessoa fica com medo porque, eu vou procurar um psiquiatra, eu não estou louco. É o que a gente ouve. Então precisa quebrar. Eu falei de informação agora, falta de informação. Isso já é da sua classe, vamos dizer, não sei. Tem o dos psiquiatras, deve ter a Associação dos Psiquiatras, sem dúvida. Então ela precisa, por exemplo, desmistificar e desmitificar a profissão de vocês. Tirar esse negócio de que psiquiatra não é só para louco, não. Psiquiatra é para uma série de transtornos, Psiquiatra é um amigo, não é aquele cara que vai te dopar e que vai te deixar, que vai na clínica e tudo aí que a gente viu em filme. Sim. Então isso precisa ser mudado, isso que é bacana. Então é um desafio para você mesmo. Não deve ser fácil. Você diz que você é psiquiatra? Ih, rapaz, né? Olha,
Eu vou começar com um aspecto anedótico, depois eu vou falar uma coisa. Muitas pessoas no convívio social, quando sabem que eu sou psiquiatra, eles falam assim, olha, então não vai me analisar. Daí eu sempre falo com eles, olha, se eu te analisar eu vou cobrar, então eu não vou nem começar. É isso aí, enfim, vamos... e o segundo ponto que eu queria falar é que, assim, a gente tem que elogiar também a entidade que nos representa, no sentido mais amplo, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, porque já há cerca de alguns anos ela tem feito um trabalho bem forte sobre a questão de que psicofobia é crime. E aí, por isso que eu abordei a questão da psicofobia anteriormente, né? Que é esse preconceito contra o doente que tem um problema psiquiátrico. E aí a psicofobia, como eu falei, também ela se estende ao próprio profissional. Então a gente já faz isso aí. A Associação Brasileira de Psiquiatria merece um elogio nesse contexto por estar sempre, digamos, pautando nas campanhas que faz esse tipo de abordagem, né? Isso é desconhecimento e é preconceito, mas é o mesmo preconceito que a pessoa que fala que tem depressão e o pessoal fala que é frescura, que aquilo é bobagem, é coisa de gente fraca, que é assim, que falta, falta do que isso fazer. Isso é irresponsabilidade. Pessoa que tem pânico e fala que aquilo é firula. Recentemente agora, né, a gente teve nas Olimpíadas, eu obviamente não vou lembrar, né, o nome da atleta americana, aquela ginasta. Sim, eu também esqueci extremamente medalhada, que tinha uma expectativa de ganhar muitas medalhas, e ela admitiu, isso foi replicado na própria Associação Brasileira de Psiquiatria, né, num post, ela admitiu que não ia continuar competindo em algumas modalidades porque ela realmente tinha uma questão emocional que estava impedindo. Perfeito. E obviamente a gente ouviu de tudo, desde pessoas que na mídia que acolheram, mas sempre tem aqueles que vão falar que é frescura, que como é que ela se dá o direito de fazer aquilo. E ela ia disputar o ouro em tudo, né? Porque ela é vencedora em tudo. Sim. Então existe muito preconceito. E, obviamente, assim, existe muito preconceito de tudo ainda, né? De todos os aspectos que a gente tenta lutar. Verdade. Em relação ao transtorno emocional, a psiquiatria, a psicologia, enfim, ainda há muito preconceito também. Mas eu, de alguma maneira, eu também vejo uma luz aumentando isso, e a informação traz em si essa perspectiva, né, de que a gente possa ter, a partir de gerações que conseguem conviver com a ideia que uma doença mental faz parte do cotidiano. Se a gente for pensar, das 10 doenças que afastam os indivíduos do trabalho, 5 são psiquiátricas. Olha, 5 são psiquiátricas. Pode citá-las ou não? Olha, eu posso citar depressão, ansiedade, alcoolismo, transtorno bipolar e... Eu falei alcoolismo? Falou. Ansiedade, alcoolismo, depressão. Eu já enfim, de cabeça, assim, eu sei que são 5, mas me faltou esse detalhe. Mas que eu posso dizer que o impacto da saúde mental no dia a dia é pungente. Se a gente for pensar que, sei lá, depressão e ansiedade é 20%, 30% da população. É, né? Verdade. E se a gente for ver que cada vez mais aumenta, assim, a quantidade de suicídios, transtornos de ansiedade, enfim, isso é uma urgência da nossa atualidade. E a gente não pode nem ter preconceito com o paciente, a gente tem que olhar para isso como um fenômeno real, e a gente tem que olhar para o profissional que cuida disso como alguém que vai estar ali para tentar ajudar nesse contexto mesmo e trazer benefício nesse sentido, né? Joia, olha, por hoje deu. Mas, não, eu quero. Isso é o início, isso aqui é a ponta do iceberg. Eu acho que a saúde mental é uma coisa muito importante. O Vida Inteligente abordou saúde mental, vai continuar abordando saúde mental, porque é ajudar as pessoas, e a gente está aqui para fazer um serviço para as pessoas, né? Crescimento interior e ajudar as pessoas, fazer alguma coisa diferenciada, onde a gente possa dar espaço para profissionais da saúde poderem passar mensagem, ajudar e quebrar tabus, estreitar esse caminho entre o paciente e o médico, né? Estreitar essa relação, que ela ainda é vista com muito medo, muita coisa. Eu não vou me abrir com quem eu não conheço, eu não sei o que é isso. Não, só um parênteses, obviamente, para ter a gente precisa de intimidade, então geralmente as pessoas vêm, algumas vezes a gente vai ganhando intimidade também. Precisa romper esse medo primeiro. Tem que romper o medo. Sim. Exato, como é que... Chegando no seu consultório, eu tenho certeza que você vai saber lidar. O problema é levar o paciente até o consultório, isso que a gente está fazendo aqui. Doutor Gustavo, eu adorei, gostei muito. A gente podia ir mais pesado ainda, mas vamos devagarzinho, né? Vamos tratar da forma suave que foi aqui. Olha, esse é um campo interminável, mas obviamente a gente pode estender isso no momento que for necessário. Nós vamos... Eu tenho todo o interesse em estar aí e já queria agradecer de
com profunda devoção, né, ao seu convite mesmo, porque realmente eu acho muito importante essa sensibilidade, o tipo de trabalho que você faz também é uma coisa extremamente acima da média, e realmente só te posso desejar vida longa nesse trabalho, que muitas e muitas vezes você possa trazer conteúdos que ajudam as pessoas. Assim será. O senhor vai voltar aqui outras vezes e nós vamos tratar de temas que tendem a ajudar as pessoas. As pessoas precisam de ajuda. Sem dúvida. Então tá aí. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Até a próxima, muito obrigado. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.